Olá pessoal, então vamos iniciar nossa aula sobre protocolo CAN, ou seria rede CAN, ou seria barramento CAN. Então, antes da gente começar, acho que uma coisa precisa ficar bem clara, pessoal. O CAN, ele é um protocolo. Quando eu tenho mais de dois dispositivos comunicando pelo protocolo CAN, então eu tenho uma rede CAN. E as mensagens são enviadas por um barramento CAN. Então, as três coisas são diferentes e é muito importante que quando a gente for escrever sobre rede CAN, protocolo CAN ou barramento CAN, a gente saiba disso. Bom, então vamos iniciar nossa aula. Vamos lá. Então, pessoal, CAN, esse nome, né, ele significa Control Area Network. Então, se vocês forem analisar, né, é uma rede, se a gente for pensar naquelas regiões, né, rede pessoal, rede metropolitana, rede local, ela é uma rede criada para um sistema de controle. Então, por isso que ela é Control Area Network. E ela foi desenvolvida há muito tempo atrás, lá em 1986, pela empresa Robert Bosch GmbH, que seria algo como limitada na Alemanha, e a gente conhece essa empresa aqui no Brasil só por Bosch. Então esse é o nome completo da empresa. Então qual que foi a ideia de se criar esse protocolo? Então o CAN é um protocolo de comunicação serial que foi criado especificamente naquela época para diminuir a quantidade de cabos que eu tinha num veículo, seja ele um carro, que a gente tem para deslocamento pessoal, moto, ônibus, caminhão, né, veículos. Que naquele momento estava começando a crescer a quantidade de dispositivos embarcados nesses veículos e por isso utilizar o cabeamento paralelo se tornou um grande problema, porque vocês sabem que a gente sempre tenta reduzir a quantidade de cabos para reduzir o peso, inclusive, e custo num carro. Então hoje nós temos controle de injeção eletrônica, nós temos ignição eletrônica, o controle de transmissão do carro, direção eletrônica, acelerador eletrônico, airbags, freio ABS, que eu não sei se eu coloquei ali, as portas com sensores para identificação de porta aberta, janelas com controle de vidro elétrico. Então tem muito sistema embarcado dentro do carro e ao reduzir essa quantidade de cabos para controle de todos esses dispositivos eletrônicos, apareceu diversas vantagens que não só a redução de custo e peso. A gente vai falar um pouco sobre isso. E isso se deu principalmente porque quando se criou com um objetivo específico, que era o controle de veículos, que é algo bem que deve ser de alta confiabilidade, porque a gente não quer que um veículo falhe por comunicação, né, e a nossa direção pare de funcionar, ou que o acelerador pare de funcionar, ou qualquer coisa assim. As premissas da criação da CAN são muito interessantes, que é permitir controle distribuído em tempo real, com alto nível de segurança, confiabilidade e baixo custo. Então eu queria controlar várias coisas que estão distribuídas em tempo real, porque o carro tem que responder, né, o veículo tem que responder praticamente instantaneamente para todos os nossos comandos, e tem que ser seguro, né, ele não pode parar de comunicar por qualquer motivo. Então as premissas são muito boas, e isso fez com que a rede tivesse não só sucesso, mas que fosse amplamente utilizada em uma grande variedade de aplicações. E só para vocês entenderem, desculpe a qualidade da imagem, mas entenderem a questão do cabeamento, é que não é simplesmente a comunicação de um dashboard, lá uma central do carro, com o sistema de ABS, né, ou com o sistema de controle do motor, ou com um sistema de suspensão ativa, como se nós tivéssemos isso nos carros mais simples aqui no Brasil, né? E com todos esses outros dispositivos um pouco mais, eu diria assim, que teoricamente podem falhar, né? Que tem um nível de confiabilidade um pouco menor,
né, como algo relacionado à iluminação do carro, janelas, né? Se vocês forem ver aqui, ó, não tem só um cabo conectando cada um desses dispositivos. Muitas vezes o sistema de antitravamento dos freios, né, o ABS, ele se conecta não só com o dashboard, mas com o controle de transmissão do carro. Então o controle do motor se conecta com o dashboard, com o controle de suspensão ativa, com o controle de transmissão e assim por diante. Então é bastante cabo, né? Então utilizar uma comunicação serial que opera por um barramento único traz a vantagem de reduzir bastante o cabeamento em um veículo. Então, para atingir aquela obrigatoriedade que é permitir controle em tempo real no sistema distribuído com alta confiabilidade, existem alguns conceitos que foram aplicados na rede CAN, e o primeiro deles é que a rede tem que ser rápida. E esse conceito de rápido, se a gente for pensar 1 megabit por segundo é a taxa máxima do CAN, e para cabos pequenos, né, cabos menores que 40 metros, não parece tão rápido se a gente comparar hoje com fibra ou com um cabo Ethernet de 1 gigabit por segundo, de 10 gigabit por segundo. Mas dentro das necessidades de controle de um carro ou de qualquer outro tipo de veículo, isso é rápido. Então, o segundo conceito básico para a implementação do CAN foi o sistema de priorização de mensagens. Então eu consigo fazer com o CAN que se eu tiver que enviar 3 mensagens ao mesmo tempo, que a mais prioritária seja enviada primeiro. E isso é bem interessante, a gente vai ver como é que isso funciona, se não nessa aula, na próxima aula. Então, outra coisa interessante é que as mensagens vão ter um tempo de latência máximo previsível dentro do barramento CAN. Então, se eu pegar uma mensagem de trigger, que é uma mensagem sem dados no CAN, então ela tem algumas informações como a identificação da mensagem, mas ela não tem dados. E sendo a prioridade mais alta do sistema, eu sei que a latência máxima dessa mensagem no barramento vai ser 54 microsegundos se eu tiver numa taxa de transferência de 1 megabit por segundo. Então, ela traz uma certa previsibilidade, um determinismo que é muito importante num sistema embarcado para controle de veículo. E as mensagens elas podem ser enviadas ponto a ponto para um dispositivo, um nó específico, por multicast, ou seja, só para alguns dispositivos, ou por broadcast, para todos os dispositivos no barramento. Então tem essas 3 variações no envio de mensagens CAN, do protocolo CAN. E esse protocolo ele é multimestre, né? Diferente do Modbus, que a gente viu que tem um mestre só, pelo menos no Modbus RTU, o protocolo CAN ele é um barramento serial, né? Ele funciona como se fosse lá o Modbus serial, com um barramento half duplex, que nem o Modbus RTU. No entanto, ele é multimestre. Mas por que ele é multimestre? Porque ele tem um sistema de detecção de colisão não destrutivo. Então isso é que é muito interessante, pessoal. A gente viu muitos sistemas de detecção de colisão destrutivos, mas o CAN, o protocolo CAN, ele permite detectar colisão de forma não destrutiva, ou seja, se ocorrer uma colisão entre 2 ou mais mensagens, existe uma forma com que só uma continue e ela seja recebida. Isso significa que o sistema detecta a colisão e não destrói pelo menos uma das mensagens. Então, além disso, ele tem um sistema de detecção e sinalização de erros. Tem a retransmissão automática por mensagens corrompidas. A distinção nos dispositivos de erros temporários e erros permanentes. Inclusive, um transceiver de rede CAN, não um transceiver, mas o controlador da rede CAN, consegue desligar automaticamente o dispositivo da rede se ele estiver apresentando um defeito que provavelmente não é recuperável. Tem suporte a mensagens remotas, ou seja, é uma solicitação, né? Tu envia uma mensagem para receber uma resposta do dispositivo, porque em geral
o protocolo CAN ele não é que nem o Modbus, que é requisição-resposta, né? Ele pode ser só o envio de uma mensagem, ele não precisa ter resposta. Mas ele tem suporte também a se solicitar uma mensagem e se obter uma resposta. Mas originalmente o padrão do protocolo CAN é simplesmente enviar uma mensagem. Baixo custo, né? Porque é um barramento semelhante aí ao RS485 com um transceiver de baixo custo também. Como eu já comentei, né, um protocolo serial half duplex, ou seja, eu não estou transmitindo e recebendo dados ao mesmo tempo, ou transmito ou estou recebendo dados. E ele é baseado em mensagens. Então, o que se envia na rede CAN são mensagens. E vocês vão entender um pouquinho mais o que significam essas mensagens. Então, tudo isso que eu falei, pessoal, detecção e sinalização de erro, distinção entre erro temporário e erro permanente, essas características da rede CAN vão ser explicadas no decorrer dessa videoaula. Então vamos lá. Então, se vocês pegarem a documentação da CAN da Bosch, eles retratam a CAN dessa forma. Então, vocês veem que eles não usam aquele modelo de referência OSI, ou usam algo semelhante. Então, eles usam o physical layer, a camada física, né, em que a Bosch diz lá que é aqui que tem os níveis de sinal e a representação dos bits e o meio de transmissão. Aqui é um barramento, aquele por fios diferenciais, né, 2 fios diferenciais que nem a gente usava lá no RS485. Mas, em cima da camada de rede, a Bosch não chama de camada de enlace, ela chama de camada de transferência. E nessa camada de transferência eles dizem que está o confinamento de erros, a detecção e sinalização de erros, a validação das mensagens, o reconhecimento de mensagens, a arbitração, que a gente vai ver o que significa, o enquadramento das mensagens e a taxa de transferência e os tempos do sistema, né, do protocolo. E eles dizem que acima disso tem uma camada de objeto que faz o filtro das mensagens, assim como mantém o estado do manipulador de mensagens. E que teria uma camada de aplicação acima, que acima dessas 3 camadas, que não é de responsabilidade especificamente do padrão, né, protocolo CAN, que especifica até a camada de objetos, segundo a Bosch. A questão é, eu posso ver essas camadas aqui de outra forma, ou dentro do modelo OSI, né? Com certeza, pessoal, se eu for colocar o CAN dentro do modelo OSI, então eu posso dizer que o protocolo CAN por si só, ele só comporta a camada física e a camada de enlace de dados. Então, ele não tem nada de camada de rede, de roteamento, ele não tem camada de transporte, ele não tem camada de apresentação. Então, ele é um protocolo bem simples. Eu diria que ele é um Modbus RTU em simplicidade, sem a parte da camada de aplicação, né, que existe no Modbus. Então, não há camada de aplicação no protocolo CAN. E mais para frente vocês vão entender que, de fato, não é necessário, porque isso dá uma flexibilidade no protocolo. Mas, então, se a gente separar esse protocolo em camada física e camada de enlace de dados, a gente vai ver que o CAN ele tem as propriedades da camada física, né, de descrever qual que é, especificar, né, qual que é o meio de transmissão, especificar conector, a sinalização dos bits, assim como ele tem algumas características do LLC e algumas características do MEC, que são as subcamadas da camada de enlace que a gente já viu. Então, se eu falar sobre o que o CAN suporta de MEC, da camada MEC, então o CAN ele suporta o acesso ao meio, o encapsulamento e desencapsulamento dos quadros, a detecção de erro e a sinalização de erro. Então isso aqui está dentro da camada MEC do protocolo CAN, e essa subcamada de controle de enlace lógico, ela comporta
o aceite dos quadros por um sistema de filtragem, que a gente vai ver provavelmente na próxima aula, notificação de sobrecarga na rede e o gerenciamento de recuperação do sistema. Então tudo isso fica nessa subcamada de controle de enlace lógico. Então aparece coisas que a gente nem viu quando falou aí do LLC e do MAC, porque essa rede tem aquela premissa da alta confiabilidade. No entanto, pessoal, a documentação do CAN, muitas vezes ela é um pouco confusa. Então, se eu pegar algumas documentações, elas falam de camada física do CAN e do protocolo CAN. Separam isso em um pedaço da camada física e o resto da camada física e a camada enlace. E por que eles separam assim? Porque existe uma série de padrões e normas sobre o CAN, em que alguns descrevem, por exemplo, o conector que o CAN tem que usar. Alguns dessas ISO, aqui, essas normas, descrevem qual que é o tipo de barramento da rede CAN. Algumas dessas normas descrevem o transceptor, né, o transceiver da rede CAN. E algumas dessas normas descrevem o controlador CAN. Então tem certas coisas, pessoal, da camada física que não é um protocolo, programação em si, né? É sinalização, é conexão, barramento. Então isso está em algumas desses padrões aqui que eu elenquei. Mas tem coisa que depende do transceptor, que é como que eu gero os sinais da rede CAN que representam os bits. Então isso faz parte do transceptor, que é um dispositivo que não está dentro do microcontrolador ou no processador. Então ele é um dispositivo físico, um circuito integrado, que converte um sinal serial tradicional de uma UART para os padrões da rede CAN. Então é para isso que a gente precisa do transceiver. E o controlador CAN, ele faz todo aquele resto, né? O controlador CAN, ele faz o controle de acesso ao meio, a detecção de erro, o sistema de filtragem, tudo isso é o controlador CAN, que geralmente é um periférico integrado aí no microcontrolador. Bom, aqui fica um pouco mais claro, né, essas informações. Então, uma rede CAN é muito parecida, pessoal, com uma rede 485. Então nós vamos ter um cabo de par trançado, comunicação diferencial pelos sinais CAN high e CAN low, diferencial que nem o RS485. Utilizamos também resistores terminadores por padrão 120 ohms nas duas extremidades do barramento. Para conectar no barramento eu preciso de um transceiver CAN, como a gente já falou. Depois eu vou mostrar alguns exemplos de transceivers CAN. Eu tenho que ter um microcontrolador com um controlador CAN, tem que ter esse periférico. E o host é o processador ou o microcontrolador em si, né? Então isso forma um nó de uma rede CAN, um dispositivo CAN. Então aqui eu botei alguns exemplos dos padrões, né? Algumas dessas documentações vêm da Cannon Automation, que é a CIA, e eu coloquei algumas coisas que esses padrões, né, definem. Por exemplo, essa documentação aqui, a 102 da CIA, ela descreve o conector como sendo um conector do tipo DB9 e diz o que cada pino vai ser. Então aqui vocês estão vendo o sinal CAN low e o CAN high como obrigatórios. Daí nós temos o CAN GND, esse CAN ground é obrigatório, e nós temos algumas coisas opcionais, como o CAN shield, quando eu tenho aquele cabo com uma camada de blindagem que é aterrada, né? Um outro CAN ground opcional, né? E inclusive eu posso ter uma alimentação, né? Uma alimentação nesse conector. Então isso está descrito no 102, assim como está descrito os bitrates do CAN, em que existe uma obrigatoriedade do suporte de 20 kbit por segundo, a taxa mínima do CAN é 10 kbits por segundo e a taxa máxima é 1 megabit por segundo, com o tempo de bit de 1 microsegundo. Onde aqui nós temos um limite aí do cabo em 40 metros e em 50 kbits por segundo nós temos aqui um máximo de 1 km. Então a gente, na hora que vai aumentando o tamanho do cabo, a gente vai reduzindo a taxa de transferência que a gente consegue
com o sistema CAN, e vocês vão entender um pouco do porquê disso. Ele tem um pouco mais de complexidade que um RS485 sob lá o Modbus. A codificação do CAN, pessoal, é NRZ, o Non Return to Zero, que é o padrão do MAUART, né? De novo aqui reforço, né? Diferencial pelos pinos CAN Low e CAN High, e utiliza o cabo de par trançado com resistor terminador 120 ohms. Tudo isso está nessa especificação aqui da CIA 102. Então, essa ISO, por exemplo, que eu comentei também, a 11898 dígito 2, ela fala sobre Road Vehicles, né? Então Controller Area Networks, High Speed Medium Access Unit. Então isso aqui trata sobre tudo que eu preciso para usar CAN em modo de alta velocidade, né? E eu tenho a 11898 dígito 1, que fala um pouquinho mais sobre a camada de enlace de dados e a sinalização física, né, dos sinais. Então, vejam bem, a Bosch fala naquelas camadas, né, camada de objeto, camada de transferência, mas quando a ISO padronizou a rede CAN, ela chamou aqui de camada de enlace e sinalização física, né? Então, eles não usaram camada física, porque ela não cobre toda a camada física nessa documentação. Então, dentro dessa documentação, por exemplo, eu tenho as primitivas de serviço lá daquela camada de enlace lógico, né, aquela subcamada da camada de enlace, né? Então, aquelas primitivas que a gente viu há muito tempo atrás, né, aparecem nessa documentação, mas eu não vou entrar em maiores detalhes dessas documentações que são, de certa forma, bem grandes e complexas. Então eu vou trafegar aí pelas informações mais importantes, segundo minha opinião, sobre a rede CAN. Outra coisa que aparece nessa documentação aqui, né, a 11898 dígito 1, é qual é o protocolo, ou qual é o algoritmo de CRC que é utilizado na rede CAN. Então vocês já têm aí um teaser aí da rede CAN que ela usa sim CRC. Então depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse CRC, o código de verificação cíclica da rede CAN. E ela também usa outra coisa que a gente ouviu falar, que é o bit stuffing, né? Então ela fala aqui, ó, a codificação do quadro, né? Então, o start of frame segment, arbitration field, control field. Então ele está falando aqui como que é feito aqui o quadro CAN, né? Shall be coded by the method of bit stuffing, ou seja, os dados, né, esses dados de arbitração, de início, de dados do quadro CAN, eles passam por um sistema de bit stuffing. Então, esse sistema de bit stuffing, se eu tiver mais do que 5 bits sequenciados do mesmo tipo, ele coloca um bit adicional. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre esse bit stuffing da CAN. Eu acho que aqui eu coloquei já a imagem. Então, eu tenho, por exemplo, 5 uns consecutivos, ou mais que 5, né? Então, o que o bit stuffing da CAN vai fazer? Após o quinto bit 1 consecutivo, ela vai colocar um 0 para evitar alguns problemas aí que a gente vai comentar a seguir. Então, segue aqui a comunicação, ó, e eu tenho agora 5 zeros, né? Na verdade, teria 7, então ela faz um bit stuffing aqui para botar um 1 depois de uma sequência de 5 zeros. Então, a rede CAN utiliza esse bit stuffing. Então, já que a gente foi lá na documentação, né, dos padrões que fala que o quadro CAN utiliza um bit stuffing, mas por que ele utiliza o bit stuffing? Então a rede CAN ela é um streaming de bits, então ela não é separada por bytes, ela considera bits na documentação da CAN. Ela é codificada na banda base, não tem modulação, né? Então é um sinal quadrado lá em 1 megabit por segundo, com transições, utilizando esse método non return to zero, né, que a gente já viu falar bastante. E qual que é o problema do non return to zero? Então, se eu tiver longas sequências de o mesmo bit,
eu vou ter o barramento carregado, muito carregado positivamente ou muito carregado negativamente. E isso faria que para a impedância padrão do barramento eu tivesse alto consumo decorrente. Então, ao ter a média dos sinais mais próximas de zero, eu tenho um barramento pouco carregado com pouco consumo decorrente. Além disso, o NRZ ele não tem um sistema de sincronização dos bits, né, pessoal? Então, ao ter o bit stuffing, eu garanto uma borda de transição de 1 para 0 no máximo a cada 5 bits. Isso garante que eu tenho bordas para sincronizar a comunicação, e isso é muito importante. Então, esse eu acho que é um dos principais motivos do bit stuffing da rede CAN. Então, se eu não tivesse esse bit stuffing, era bem possível que eu perdesse o sincronismo entre os transmissores, emissores de dados e o receptor de dados. Mas como vocês estão vendo, né, o que o CAN difere, no final das contas, do RS485? Porque é tudo muito parecido, né? Resistor terminador, aquele barramento de cabo de par trançado, taxas de transferência muito parecidas. Então, o que tem de tão diferente assim, né, do CAN para o RS485? E, na verdade, não é tanta diferença, mas a diferença que tem ela é fundamental. Então, quando eu falo de CAN, eu falo de sinal recessivo e sinal dominante. E vocês vão entender um pouco o porquê disso, ou um pouco agora, um pouco na sequência. O bit 1 ele é lógica recessiva, o bit 0 da rede CAN é lógica dominante. Então, o que eu vou ter na saída de um transceptor CAN na lógica recessiva? Na lógica recessiva, ou seja, o bit 1, eu vou ter na saída do CAN low e na saída do CAN high 2,5 volts. Mas não é um 2,5 volts forçado, é um 2,5 volts por pull-up fraco. Então, para quem nunca ouviu falar de pull-up é um resistor aí na faixa de 5, 10K, conectado no 5 volts, ou no 2,5 volts nesse caso aqui, em que se você do outro lado do resistor tiver 0 ou 5, ele transita normalmente, mas quando você tem o barramento aberto, ele não deixa o barramento flutuar. Então eu tenho esse pull-up, e quando o sinal está sem forçar dados no barramento, quem força o sinal no barramento é esse pull-up fraco de 2,5 volts. Já a lógica dominante, o CAN low vai ser forçado para 1,5 volts e o CAN high vai ser forçado para 3,5 volts. Então aqui vocês vão ter uma diferença de 2 volts diferencial, e aqui vocês não têm diferença de tensão, né? Porque os dois sinais estão em 2,5 volts. Então, se eu pegar o sinal de CAN, ele é mais ou menos assim, né? Então, eu estou transmitindo um 0, o 0 que é o dominante, eu vou ter lá o CAN low em 1,5 e o CAN high em 3,5 volts. Quando eu for transmitir o 1, ambos os pinos do transceiver vão utilizar um pull-up fraco de 2,5 volts e vão ficar aqui aproximadamente em 2,5 volts sem diferença de tensão, e isso transmite os uns. Mas o que diz que aqui tem 2 zeros, e aqui tem 2 uns, e aqui tem 1 zero? Isso é a temporização dos bits da rede CAN. Bom, pessoal, mas por que tem esse esquema do dominante, do recessivo na rede CAN? Isso é fundamental para o funcionamento da rede CAN. Então, como o acesso ao barramento é multimestre e há esse comportamento recessivo e dominante, então nem sempre o que o dispositivo transmite está no barramento, porque ele é multimestre. Então eu tenho que transmitir uma informação e também ler o barramento para ver o que tem lá. Então o que o transceiver tem lá interno, né? Quando ele está transmitindo esses dados 1, 0, 1, a sequência de bits, e está jogando esses sinais recessivos e dominantes no barramento e forçando esses sinais, ele também está lendo o barramento. Sempre um dispositivo CAN, quando transmite, lê o barramento. Então, por que ele faz isso?
Porque esse dominante recessivo, ele ganha esse nome não por qualquer motivo. Basicamente, isso acontece porque se alguém está transmitindo um sinal recessivo, ou seja, ele está só com o pull-up ligado, e um outro dispositivo força um sinal dominante, o que vai ter no barramento é o dominante. Então, nem sempre um nó transmitido 101 vai ler aqui na recepção 101. Pode ser que alguém aqui jogue um dominante aqui e aqui, e ele leia, em vez de 101, tudo 0. Né? E isso é possível na rede CAN. Então, eu estou tentando transmitir 101 e daí eu vou ler o barramento lá e tem 000. Isso pode acontecer. Por quê? Porque quando o bit 1 é transmitido, eu estou com um pull-up. Então, qualquer um pode forçar um outro sinal em cima de um pull-up e forçar esse barramento para outros níveis de tensão. Se vocês tiverem dúvidas com relação ao funcionamento do pull-up, depois a gente pode falar um pouco mais sobre esse assunto. Então, para utilizar a rede CAN, eu não preciso só eu não posso só utilizar um microcontrolador com um periférico CAN, eu tenho que ter um transceptor CAN. E aqui eu coloquei alguns exemplos de transceptores CAN. Esse aqui é um da Texas, o SN65HVDA540, que ele tem uma característica bem interessante, que ele suporta microcontroladores com entradas e saídas de 3 a 5.25 volts. Então eu posso usar com um Arduino que opera lá em 5 volts, ou posso usar com um ST que funciona em 3 volts, e eu não vou ter problema com o meu transceptor. Então, o transceptor CAN ele vai ter um TX e um RX que vocês vão conectar numa porta serial, e a saída dele vai ser um CAN low e um CAN high. Então aqui eu tenho um outro exemplo de transceptor da Texas, só que esse é o da série HVD 230, que tem o 230, 31 e 32, em que ele tem algumas características. Por exemplo, ele só suporta o 3.3 volts, ele não é... Se o processador tiver 3 volts, pode ser que ele não opere, e com 5 volts com certeza ele não opera, mas ele tem uma característica muito interessante, que ele suporta até 120 dispositivos no barramento. Por padrão, pessoal, eu não vou afirmar com certeza agora, mas se eu não me engano, o ideal para o CAN, o que a documentação fala, são 32 dispositivos. Mas com esse transceptor vocês podem utilizar até 120 dispositivos no barramento CAN. Depois eu confirmo essa informação dos 32. Internamente ele é muito parecido com o outro dispositivo, e em questão de pinagem é mais ou menos isso aqui. Então aqui tem o TX, né, os dados, aqui está a recepção, o VCC e o GND, a alimentação, não conectado, e o CAN low e o CAN high. Então geralmente é um SMD de 8 pinos, um transceptor CAN. Bom, pessoal, mas como é que você transmite um bit CAN? Se eu uso uma porta serial, não seria exatamente eu transmito lá no RS485 com aqueles baud rates de porta serial, né, 9600, 38400, 115200? Pois é, pessoal, não. Então, quando um transceiver recebe um bit nesse formato de porta serial assíncrona lá do microcontrolador tradicional, ele converte. Na verdade, não é nem o transceptor que converte, né? O controlador, que é o periférico CAN do microcontrolador, converte aquele sinal CAN em um múltiplo de time quantas. Então, apesar de ser serial lá no microcontrolador, ele não usa as mesmas taxas de transferência do MAUART que a gente usa aí para comunicação serial. Então, um bit CAN ele tem 4 segmentos, e o tempo total de um bit é a soma do tempo desses 4 segmentos. E esses segmentos eles são múltiplos de um time quanta. Então, para eu saber a taxa de bit por segundo de uma rede CAN, é basicamente dividir 1 sobre o tempo de bit, e vocês vão ter lá se é 1 megabit por segundo, se é 125 kilobit por segundo, a taxa de transferência. Então, o que significa esses segmentos serem compostos por um ou mais time quantas? Então, vocês vão ter um cristal lá no microcontrolador, um oscilador.
e esse oscilador está numa frequência bem alta, lá, 40 MHz, 100 MHz, 200 MHz. Daí no microcontrolador vocês vão ter um pré-scaler. Esse pré-scaler vai dividir o clock do processador e gerar um novo clock que é o time quanta. Então ele vai ter os períodos agora dos quanta, né, dessas frações de tempo. E eu formo um bit por no mínimo alguns time quanta. Então eu tenho algumas informações relevantes aqui, ó. O segmento de sincronização ele sempre vai ter um time quanta, mas o segmento de propagação e esses de fase 1 e fase 2 eles são de tamanhos variáveis, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses segmentos. Mas o tempo de um bit K, então, ele é o tempo de todos esses segmentos, e vocês vão entender o porquê que existem esses segmentos. Então o primeiro segmento, que é o segmento de sincronização, ele é sempre de tamanho fixo de um time quanta. Então se o time quanta é 500 nanosegundos, o tempo desse segmento de sincronização é 500 nanosegundos. E esse é o primeiro segmento de um bit. Ele é utilizado para sincronização dos dispositivos. E por que ele é usado para sincronização? Porque durante esse tempo de um time quanta é que tem que ocorrer as bordas de subida e descida que vão transitar os bits entre dominante e recessivo. Então, durante esse tempo aqui, que é um time quanta, é que tem que ocorrer a transição de recessivo para dominante e dominante para recessivo. Essa é a descrição desse segmento aqui no tempo de um bit de uma rede CAN. Já esse segmento de propagação, ele existe para compensar os atrasos físicos que eu tenho num barramento CAN. Então, nessa rede CAN, eu não falei sobre arbitragem ainda, mas vocês vão entender que a arbitragem e o reconhecimento, elas dependem, ou elas precisam de que haja uma sincronização muito rígida dos sinais da rede. E esse tempo de propagação aqui é justamente porque vocês já viram, né, que o sinal não é instantâneo de um lugar ao outro no cabo. Então, eu tenho tempo de propagação no cabo, e isso tem que ser compensado no tempo de um bit CAN. Então, se um dispositivo A que transmite um quadro que começa com um bit, né, e esse primeiro bit começa com esse segmento de sincronização, há um tempo de propagação que é o tempo para chegar em outro dispositivo. E esse outro dispositivo, como ele nesse momento de tempo aqui ele não tinha recebido esse bit ainda, ele pode iniciar um bit também. E nesse sentido, como ele também iniciou a transmissão de um bit, esse bit também demora para chegar no dispositivo A. Também há um tempo de propagação inverso aqui. E quando chegar o início desse bit de sincronização no nó B, esse nó A ainda vai estar nessa fase de propagação. Se isso acontecer, não é um problema. Por quê? Porque existe um ponto de amostragem do bit na rede CAN, que é quando o receptor vai realmente ler se esse bit é recessivo ou se esse bit é dominante. Então, se quando começa essa informação de bit eu ainda não estou na fase de leitura do bit, que é aqui nesse ponto, né, isso não é um problema. Então, esse tempo ou segmento de propagação ele é configurável de 1 a 8 time quanta. Então aqui nós tínhamos um exemplo, né, que esse tempo de propagação aqui era 3 time quanta. Bom, e eu tenho a fase, né, os segmentos de fase 1 e 2, né, que também são chamados de PS1 e PS2, que eles são usados mais para compensar erros de borda, como eles chamam lá, mas isso aqui é um erro causado pela diferença de frequência dos cristais de dois processadores diferentes. Então é por isso que tem essa terceira fase aqui, que são dois segmentos. Então eu tenho o segmento de sincronização, onde tem que ter transição de borda,
eu tenho um segmento que compensa tempo de propagação, e agora eu tenho dois segmentos que compensam diferenças de clock entre dois microcontroladores. E esses PS1 e PS2, eles são configuráveis também, onde o PS1 ele pode ser de 1 a 8 time quanta e o PS2 ele é programável de 2 a 8 time quanta. O PS2 ele tem que ser pelo menos 2 time quanta, porque é o tempo que geralmente um receptor, o transceiver, demora para identificar se o bit é recessivo ou se o bit é dominante. Então, a gente vai entender um pouquinho mais desses sinais e como é que funciona a sincronização agora a seguir, tá, pessoal? Então, todos os nossos CAN em uma rede CAN, né, eles devem ser sincronizados durante o recebimento de uma transmissão. Isso é obrigatório na rede CAN. Então, ou seja, o início de cada bit recebido, ele deve ocorrer durante aquele segmento sync-seg em todos os nós. Então, essa é uma informação importante. Então, essa sincronização ela é necessária devido aos erros de propagação e erros de fase lá dos clocks dos microcontroladores. Então, para sincronizar o sinal, a rede CAN tem dois tipos de sincronização: a sincronização hard e a ressincronização. Então, a sincronização hard ela está ligada ao sync-seg, ao segmento de sincronização. Então, ela é realizada apenas no início do quadro da mensagem. Então, eu tenho um quadro CAN e eu só no primeiro bit lá do quadro CAN é que eu faço a sincronização hard. E o que ela é? Então, quando cada nó CAN alinha o sync-seg com o tempo de bit atual, né, sempre numa borda de recessivo para dominante, eu considero que ali é o tempo zero daquele quadro. Então, como é que começa uma transmissão CAN? O barramento está ocioso quando ele está recessivo, está todo mundo recessivo. Quando qualquer dispositivo transita um bit de recessivo para dominante, todos os controladores CAN sincronizam naquele ponto ali. Naquela faixinha de 1 time quanta, aqui começa o meu primeiro bit. Então é ali que tem que ser sincronização, e essa sincronização se chama sincronização hard. Ela é rígida, é aquele tempo, é o tempo de 1 quanta. Já a ressincronização, pessoal, ela ocorre durante o resto da mensagem, durante o resto do quadro da mensagem. Se a hard ocorre só no início da mensagem, essa ressincronização ela pode estar sempre acontecendo, bit a bit. Então, sempre que tiver uma mudança de bit recessivo para bit dominante, fora do sync-seg. Então, o que é o normal, né, pessoal? Sempre um bit da CAN tem que ter transição durante aquele time quanta que é o segmento de sincronização. Se acontecer em algum microcontrolador a temporização perceber que passou o tempo de um time quanta e não teve transição, e essa transição vem um pouco depois ou um pouco antes, significa que eu preciso ressincronizar o dispositivo. Então isso é muito importante de entender. Então, para os nós CAN que estão transmitindo, um bit é transmitido no barramento CAN no início do segmento sync-seg. O transmissor é sempre o mais fácil. E o valor do bit é transmitido até o final do segmento dessa fase aqui, seg2. Então, uma coisa importante de vocês entenderem, pessoal, é que apesar de ter esses tempos aqui bem definidos, durante todo esse tempo o bit ou ele é dominante ou ele é recessivo. Isso tem que ser bem entendido. Esses tempos são só para verificar se a transição ocorre aqui e para compensar a transição para mostrar sempre um bit correto. Isso tem que ficar entendido, mas durante todo o tempo de um bit, ou ele só é recessivo ou ele é só dominante. Então, ou ele é 1,5 e 13,5 volts, ou ele está os dois pinos do CAN low e CAN high em 2,5. Então, voltando aqui. Se uma transição de valor de bit recessiva para dominante for detectada fora do segmento sync-seg, então esse nó será ressincronizado com a borda.
Então isso tem que acontecer, porque a sincronização tende a cada vez ficar pior. Então, se essa transição for detectada após o segmento sync-seg, mas antes do ponto de amostra, né? Então, se eu tiver uma transição aqui, por exemplo, ou aqui, mas antes do período de amostragem aqui do sinal, é isso que está dizendo ali, então isso vai ser interpretado como uma borda tardia, porque ela já deveria ter acontecido lá no sync-seg, e o nó vai tentar ressincronizar o fluxo de bits, aumentando a duração da fase seg1. Você lembra que a fase seg1 e seg2 são usadas para ressincronizar. E ela usa como limite de tempo de sincronização essa largura do salto de ressincronização, o SJW. Então aqui vai ficar um pouco mais claro, pessoal. Eu sou um receptor e eu sincronizei lá o primeiro bit daquele quadro dentro de um tempo aqui de sync-seg, e todos os bits estão chegando certinho, sempre transitando no sync-seg. E eu sou um processador lá que está temporizado, baseado num cristal. Em algum momento da comunicação, ocorre uma transição de recessivo para dominante, não no sync-seg, mas no segmento de propagação do bit. Se isso acontecer, o que o dispositivo, o controlador CAN, vai tentar fazer? Ele, até esse limite configurável aqui do SJW, ele vai postergar essa fase aqui, da fase do segmento 1, para deixar o tempo de amostragem exatamente X tempo após a transição. E ao fazer isso também, ele também corrige para que provavelmente no próxima transição, essa transição caia aqui dentro. Então eu estendi um pouco mais essa fase para trazer esse sync-seg na próximo bit para cá. Então é isso que acontece quando eu tenho esse efeito da transição tardia, que ela não ocorre nesse primeiro time quanta. Já, pessoal, se isso acontecer, essa transição aqui, ó, durante o segundo segmento, mas antes do próximo sync-seg, então o que eu vou fazer? Eu vou tentar encurtar essa fase de segmento 2 para que comece logo o sync-seg e eu vá tentar ressincronizando isso aos poucos. Então vejam que é algo bem complicado. A sincronização dos bits da CAN é extremamente importante. Então esse SJW é o máximo de time quanta que eu posso encurtar a fase 2 nesse caso, ou que eu posso estender essa fase 1 nesse caso aqui de transição após o sync-seg, para que eu sempre amostre os bits da rede CAN no mesmo ponto. Inclusive a CAN é bem rígida, tem protocolos que dizem acima da rede CAN, que dizem que a amostra tem que ocorrer em 87,5% do tempo de um bit. Então, se isso aqui é todo o tempo de um bit, o local de amostra do bit para saber no receptor se é recessivo ou dominante é sempre 87,5% do tempo de um bit. Esse é o ponto de amostrar um sinal, um bit CAN. Bom, mas como é que eu sei calcular ou configurar esse SJW e por que isso funciona? Então, algumas coisas a gente tem que entender, pessoal. A ressincronização ela só pode ocorrer em bordas recessivo dominantes, ou seja, numa borda de recessivo para dominante, de 1 para 0. Isso implica que pode haver no máximo 10 bits entre uma ressincronização e outra, porque eu tenho bit stuffing. Então, se eu tenho bit stuffing, o que pode acontecer? Sempre vai ser uma borda recessivo para dominante. Então, imagine que a comunicação está assim, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 5 zeros. E esses 5 zeros são seguidos de 5 uns. Então, quando eu tiver transição de 0 para 1, é transição de dominante para recessivo, então eu não tenho ressincronização. Mas eu vou ter no máximo 5 uns na sequência desses 5 zeros, porque eu tenho bit stuffing.
Então, após esses próximos 5 uns, eu vou ter que ter uma transição. Então, na CAN, o máximo que eu vou ter sem uma transição recessivo dominante são 10 bits. Então, isso tem que ficar bem entendido. E se vocês não entenderam, a gente tira a dúvida depois na aula síncrona. Né? Então, por que tem toda essa preocupação, né, pessoal, com o tempo na CAN? Porque um cristal nunca é igual ao outro, então sempre tem um erro de 0,5%, de 1%, e alguns vão ser mais rápidos e outros vão ser menos rápidos, ou mais lentos. Então eu tenho a tolerância do oscilador. E considerando esse máximo entre sincronização de bit de 10 bits, né, então eu faço, ou eu gero essa equação que diz o seguinte: considerando que o nó A seja um nó mais lento e o nó B um nó mais rápido, o tempo de 10 bits do nó A tem que ser maior ou igual ao tempo de 10 bits do nó B mais o tempo máximo de ajuste. Né? Então, onde o t bit n é o tempo de um bit e o t sjw é o tempo de correção, né, daquela janela de bit num certo dispositivo. Então, para entender isso melhor, vamos usar um exemplo. Se eu estou usando 1 megabit por segundo, o tempo de um bit é 1 microsegundo. Mas os processadores, cada um tem o seu cristal e tem um erro lá. E vamos dizer que a tolerância do cristal é 1,25%. Então ele pode ter 1,25% maior frequência ou 1,25% menor frequência, que é o que diz lá no cristal. E para esse exemplo a gente está usando 1 bit com 8 time quanta. Então esse é o nosso exemplo. Então digamos que um nó A, um dispositivo A, o tempo de um bit não é exatamente 1 microsegundo, ele é 1.012, porque ele está com o cristal mais lento, então ele está com 1.25 para baixo, né? E por isso o tempo de bit é mais longo. Já o dispositivo B está com o cristal um pouquinho mais rápido do que deveria ser, com a frequência um pouco maior, e por isso o tempo do bit é um pouquinho menor. Então o tempo do bit fica 0,988. E vejam bem, isso incide que o time quanta também é um pouco maior ou menor nesses dispositivos, e isso se deve basicamente porque os cristais nunca são iguais. Então, se eu aplicar essa equação, o que vai aparecer? Se eu fizer uma transição, né, e isolar o tempo do SJW, né, eu vou achar que o tempo crítico disso aqui é que a diferença máxima em 10 bits entre esses dois dispositivos é 0,25 microsegundos, ou seja, 250 nanosegundos. Então, esse é o erro que eu tenho em 10 bits entre esses dois dispositivos. Mas o time quanta, né, pessoal, ele é 125 nanosegundos. Então aqui eu já tenho um erro, certo? Aqui eu vou ter um problema de dessincronismo. Porque o erro em 10 bits, quando ocorrer 10 bits daquele jeito que eu falei sequencial, ele é maior do que o tempo de um time quanta. Então provavelmente vai dessincronizar esses dois dispositivos. Então como é que eu ajeito ou configuro para que isso não aconteça? Eu chego à conclusão que o tempo é 250 nanosegundos, que o time quanta, no pior caso, é 123 nanosegundos. Então, eu preciso de pelo menos 2.025 time quanta de janela de correção. Então, eu arredondo para cima. Né? Não é bem arredondar, né? Passou de 2,00001, tem que arredondar para cima. Então, eu configuro a minha rede CAN para ter até um ajuste de 3 time quanta. E isso vai fazer com que quando eu tiver desincronizações nesse caso aqui, ele consiga ressincronizar. Então, existem algumas regras de sincronização da rede CAN. A primeira delas é que, repetindo, né, eu apenas sincronizo nas bordas recessiva para dominante. Apenas uma sincronização é permitida por cada bit. Então a cada bit eu tento ressincronizar uma vez só. O nó transmitindo não ressincroniza quando eu tenho um erro de fase positiva. Então o erro de fase positiva é esse aqui, né, em que acontece a transição fora do sync-seg, mas dentro do proc-seg.
Isso implica que o transmissor ele não sincroniza devido ao atraso de propagação dele mesmo, mas isso é muito raro, né? Dificilmente vai dar um atraso de propagação só dentro do transceiver, né, da rede CAN. E se a magnitude absoluta do erro de fase for maior que o SJW, o segmento de fase vai ser ajustado no máximo pelo SJW, né? Então, se eu precisasse encurtar aqui o PS2 mais do que o SJW, eu não conseguiria. Esse é o limite. Assim como eu não poderia propagar mais esse PS1 do que o SJW também. Né? Então, essas são algumas premissas aí da sincronização. Então, é muito importante fazer essa análise aqui para determinar esse SJW numa rede CAN. Bom, pessoal, daí para deixar interessante, né, eu também trouxe aqui um exemplo de como que eu configuro uma rede CAN lá no microcontrolador para que eu configure o tempo de bit, esses time quantas, né? Então, para não ficar tão abstrato. Então, eu peguei um exemplo aqui de um processador da STM que está operando com cristal, ou o PLL multiplica o clock, né? O clock do processador está em 48 MHz. Então, como é que eu vou configurar o periférico CAN desse dispositivo? Não é tão difícil de entender. Então, eu vou ter que ter um pré-scaler para definir um time quanta, porque 48 MHz é muito mais do que 1 megabit por segundo, que 1 MHz. Então, eu tenho que dividir esse cristal, e eu dividi ele, ou esse clock, né, por 24. Daí vocês devem pensar, mas por que não dividiu por 48? E daí eu teria o tempo de 1 bit, lá, 1 megabit por segundo. Porque aqui, pessoal, eu estou achando o time quanta. Então, 1 bit ele é formado por vários time quanta, que nem eu já mostrei aqui. Né? Vários time quantas formam 1 bit. Aqui nós temos vários. Ó. Então, vocês já vão entender porque eu cheguei no 24. Então, ao dividir o 48 MHz por 24, eu chego num time quanta de 500 nanosegundos. Tá? Bom, em geral, nos processadores, eu não configuro segmento de propagação e segmento 1. Geralmente, esse primeiro segmento é a soma do segmento de propagação mais o segmento 1, e esse segundo tempo aqui é o segmento 2. Já o segmento 1 ele é sempre um time quanta, então ele não é configurável. Então, que tamanho ficou o bit aqui? Ficou 13 time quanta entre segmento de propagação e segmento de fase 1, 2 time quanta de fase 2 e 1 time quanta de sincronização. Então, ficou 16 time quanta. Então, o tempo de 1 bit é 500 nanosegundos vezes 16, que dá 8.000 nanosegundos ou 8 microsegundos. E isso dá um baud rate de 125 kilobits por segundo. Então, são algumas das taxas que a gente tem que respeitar da rede CAN. Então, ao configurar assim, eu cheguei numa configuração válida da rede CAN. Mas veja bem aqui, ó. Aqui eu não estou chegando naquele ponto mais. Você lembra que eu falei que a amostragem tem que ocorrer em 87,5% do tempo de 1 bit? Bom, já vamos ver isso. E eu configurei aqui o tempo de ressincronização para 1 time quanta. Né? Naquele caso lá que a gente fez o exemplo, seria 3, teria que mudar aqui para 3. Então, pessoal, existe um site chamado bittiming.can-wiki.info em que ele ajuda a gente a configurar esse 87,5% da rede CAN. Porque a gente já sabe que várias especificações da rede CAN recomendam esse ponto de amostragem. Algumas dizem que o ponto de amostragem pode ser em 85,7%, algumas dizem que pode ser em 90%. Então vai depender muito das camadas superiores que vocês têm, mas 87,5% do tempo de 1 bit é um tempo bem padrão para a rede CAN. Então nesse site eu especifiquei que eu estou usando um microcontrolador da ST, que eu estou com um clock de 48 MHz e que o ponto de amostragem é 87,5%. E que vou usar o SJW-D1. Isso aqui não importa muito, né, para esse cálculo. E eu digo qual é a taxa da kilobit por segundo que eu quero. Então, a partir desse clock, dessa taxa e desse sample point, ele calcula, né,
o pré-scaler de 24, lá que vocês viram que eu usei, que a quantidade de time quanta de um bit vai ser 16, que o propagação mais o segmento 1 vai ser 13 time quanta, e que o segmento 2 vai ser 2 time quanta, porque nessa configuração, exatamente em 87,5% do tempo de um bit, vai ser a transição do seg1 para o seg2. Então, essa é uma configuração válida para a rede CAN, ou inclusive mais recomendada, ele marca em amarelo aqui a mais recomendada. Por quê? Porque nessa outro cálculo que ele achou, o seg2 ficou com 1 time quanta e a gente viu que o time quanta do seg2 tem que ser pelo menos 2. Então essas duas configurações elas ficaram fora do padrão da rede CAN. Então esse site ajuda bastante, porque senão eu teria que fazer esses cálculos na mão. Então dessa forma a gente chega... e é bem fácil de entender que esse 13 para 2 aqui, ele sai desse 87,5%, né, da rede CAN. Então, a rede CAN ela é bem sensível a esses tempos e a gente tem que se preocupar muito na configuração do dispositivo CAN. Certo, pessoal? Então, na próxima aula a gente vai continuar falando sobre CAN, só que a gente vai falar sobre enquadramento e tratamento de erro em rede CAN. É isso, espero que tenham gostado. Até a próxima aula.